ar, Estúdio IBA. Informação com credibilidade. Estamos de volta com o Estúdio IBA. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo aplicativo da rádio IBA. Eu sou a Mara Rúbia, está aqui comigo o colega jornalista, o Reinaldo. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, Mar. Boa tarde aos nossos ouvintes. Forte abraço a todos. Também bom dia a Eduardo, que está conosco na técnica, os colegas do IBA. E hoje é 9 de setembro, né? Um dia bonito, de sol, e hoje é dia do médico veterinário. Então vai aqui o nosso abraço também a todos os profissionais que cuidam dos animais, tanto os pets que estão nas nossas casas, como os outros animais que vai desde do gado, o cavalo, enfim. Um abraço e uma homenagem a esses profissionais. Mas hoje é o dia do cachorro-quente também, Reinaldo. Gosta de cachorro-quente? Gosto, opa. Isso é a cultura inútil, mas enfim, dia do cachorro-quente. Também, de vez em quando, gosto de um lanche. Então, Reinaldo, vamos, no primeiro momento, destacar os nossos apoiadores, que é o Grupo Vargas, Farmapop, Loja Solar, Polaco Radiadores e Ar-Condicionado, Relojoaria, Joalheria e Ótica Ronal, Unimed Vale do Caí e Zetanet. E para os nossos patrocinadores, os destaques do Estúdio IBA desta quinta-feira. Safra do Moranguinho, em Bom Princípio, será aberta na terça-feira. Professor da Unisc, Silvio César Arendo, economista, fará uma análise da economia atual. E aqui no estúdio, no terceiro bloco, Condecom e Emater levarão direitos do consumidor aos gols aqui do interior de Montenegro. E a previsão do tempo aponta que a frente fria se afasta. Assim chega ao fim a forte instabilidade que marcou o início da semana. Hoje será um dia de céu azul e sol, com temperatura amena, no máximo em 22 graus. Nesse momento, aqui na redação do Jornal IBA, nós temos 20 graus e uma umidade relativa do ar de 54%. Amanhã retorna a nebulosidade, mas sem chuva. E também queda dos termômetros aos 19 graus. O final de semana será de sol e calor. O trânsito não tem nenhuma ocorrência grave, está tranquilo na manhã dessa quinta-feira, também não há bloqueios. Há ainda 3 pontos de concentração de caminhoneiros aqui em Montenegro, realizando atos pelo 7 de setembro, né? Eles estão ali no trevo da Ambev, também na rodovia 287, ali no Senai, no antigo posto Bartz, posto Sim, e no acesso ao bairro Aeroclube pela 124. São 3 pontos, então, mas não há bloqueios, eles não estão obrigando veículos em geral a parar e estão apenas conversando com caminhoneiros, né? Em outros pontos da região, na 122, em São Sebastião do Caí, pela manhã chegou a haver bloqueio total e também a obrigação de caminhoneiros parar, né? Mara, uma situação que aconteceu também na Serra Gaúcha, em Nova Santa Rita, com até certa violência aí de alguns alguns caminhoneiros que estão nos protestos para obrigar outros profissionais a aderirem. Ontem, aqui na região, na BR-386, na Vendinha, houve bloqueio com material na pista e à noite até queima de pneus. Mas hoje parece que já começa a se dissipar também os movimentos e na região tranquila, então. Na área policial, Mara, olha só, ontem o programa Estúdio IBA fez uma mesa redonda a respeito do suicídio, né, a questão do Setembro Amarelo. Amanhã na Câmara de Vereadores tem esse seminário, e no mesmo dia a Brigada Militar lá da cidade de Feliz conseguiu evitar uma morte por suicídio, né? Uma mulher que tentava pular da ponte de ferro ali bem na área central, né? O fato aconteceu na noite de ontem. E aí, então, com a habilidade dos agentes da Brigada Militar, eles conseguiram negociar com ela, né? Botaram ela em segurança, acalmaram a vítima, até a chegada dos bombeiros voluntários da Feliz, que então levaram essa senhora aí para o hospital local, ela que chegou a ficar pendurada apenas pelas mãos do lado de fora do parapeito da ponte histórica ali do centro da Feliz. Que bom que os policiais puderam atuar e resgatar, né?
essa senhora, né? Muitos não tiveram essa sorte de chegar ao apoio a tempo, né? Mas eu queria comentar ali a respeito dessas manifestações. Eu passei ontem à noite ali onde estão os caminhoneiros aqui na entrada que vai ali para o Parecia, na frente do posto ali, Na antes Ambev, na né? antiga Ambev, né? Eu passei ali por volta de 10 horas da noite e o clima era bem tranquilo, assim, não havia uma obstrução propriamente dito, né? Parece que durante o dia eles estavam um pouco mais, digamos, severos, né? Mas acho que o que tem que se destacar é o seguinte: toda manifestação, indiferente se nós concordamos ou não com o que está falando, ela deve ser respeitada. O que a gente não pode tolerar é o excesso, né? Eu acho que para quem quer, adere quem quer, né? O caminhoneiro que quiser seguir, ele tem que ser respeitado, tem que deixar ele trabalhar. Aqueles que quiserem parar e se somar ao movimento, né? Tudo bem, só acho que não pode passar essa ideia aí de começar a segurar caminhoneiro à força, né, Reinaldo? Isso aí é um absurdo, seja qual seja a pauta que os profissionais estão defendendo. É uma classe que eu respeito muito, tenho muitos familiares caminhoneiros, tenho parentes onde o filho, o neto, o avô, 3 gerações são caminhoneiros, mas às vezes tem que cuidar com os excessos. A Polícia Civil deflagrou ontem, na tarde de ontem, a Operação Íris para enfrentamento ao tráfico de drogas no Morro Bela Vista e bairro Industrial. 4 suspeitos foram presos e apreendidas drogas, em especial crack, além de dinheiro e anotações de controle do tráfico. Cerca de 60 policiais agiram para cumprir 12 mandados de busca e apreensão. Há indícios de que esses integrantes, ou esses que foram alvo dessa investigação, eles pertencem à facção criminosa Os Manos. Vamos falar agora da saúde, mais especificamente da vacinação contra a Covid-19, que aqui em Montenegro retomou hoje a aplicação de primeira dose dos moradores a partir de 18 anos, né? Eles acontecem nos postos de saúde dos bairros Industrial e Santo Antônio até as 4 da tarde. Primeira dose também para gestantes puérperas e adolescentes com comorbidades na vigilância sanitária aqui no centro de Montenegro. Já a segunda dose é no posto do bairro Germano Henke até as 3 horas e depois passa aqui para a UBS do centro, na Ramiro, até as 9 da noite. O intervalo entre doses, primeira e segunda, é de 28 dias para Butantan Coronavac e ainda, por enquanto, 12 semanas para Fiocruz, Oxford e Pfizer. A região do Vale do Caí, mais Triunfo, registrou ontem 31 novos casos de Covid-19 em 6 municípios. Nenhuma cidade da região anunciou ter registrado um novo óbito. Montenegro registrou mais 9 casos. A região soma 33.865 registros da doença e 616 óbitos. E cria essa esperança de que essa pandemia comece ao menos a diminuir, em 2022 já esteja extirpada. Na manhã de hoje saiu o segundo boletim da Fiocruz, com taxas de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 já em queda, né, melhorando em todos os estados do Brasil. O Rio Grande do Sul segue em zona de alerta com 51% de ocupação. Apenas Roraima é o único com zona crítica de ocupação leitos UTI. Triunfo também faz hoje vacinação com primeira dose para pessoas a partir de 18 anos. As equipes atenderão até às 8 horas desta noite na sala de vacinas do postão no centro e postos das comunidades Barreto, Coxilha Velha, Porto Batista e Vendinha. E Brochir antecipou a aplicação de segunda dose da vacina Fiocruz Oxford para pessoas que estavam agendadas para os dias 15 e 16 deste mês. Elas serão vacinadas, então, amanhã, entre 8 da manhã e 1 hora da tarde, na Unidade Básica de Saúde do Centro de Brochir. São José do Sul está preparando uma festa municipal e tendo como primeiro evento a escolha do nome pela comunidade. Até o dia 20 deste mês, a população pode dar sugestões em formulário online, disponível nas redes sociais e site da Prefeitura. Os critérios para a escolha do nome estão entre eles cultura, tradições, história de São José do Sul. A projeção é que a festa
seja realizada a cada 2 anos. E com o slogan "A essência está na simplicidade, celebre nossa fruta", símbolo, Bom Princípio abre semana que vem a Safra de Moranguinho 2021. A cerimônia acontece na terça-feira, dia 14, a partir das 10h30 da manhã, na localidade Passo Salceiro. Os anfitriões desse ano serão o casal de agricultores Joemir e a Denise Maria Steffen. Pareci Novo está definindo o retorno totalmente presencial das aulas em sua rede municipal. Algumas escolas retornam ao formato 100% em sala de aula ainda nesta semana. Outras ainda precisam de ajustes com contratação de profissionais, como explica a secretária de Educação de Pareci, Paula Streit, que vai nos dar uma pequena informação aqui. Vamos ouvi-la. Bom, no momento nós temos 5 escolas municipais. Dessas 5, nós temos uma apenas que não está com retorno 100%. Por quê? As turmas são maiores nessa escola, a escola aqui do Centro Beto Roque, da zona urbana, né? E a gente está agora contratando profissionais, professores, para a gente desmembrar as turmas maiores, então, e conseguir que elas venham em turnos separados ou em salas diferentes para conseguir esse retorno 100%. Aqui na Beto Roque nós temos apenas 2 turmas, que estão no 2º e 3º ano, que não estão sendo atendidas 100% ainda, em função da falta de professores, porque a gente está chamando do contrato, concurso, né, de gente, e desse concurso, das 6 que a gente chamou, apenas 3 ainda não conseguiram aceitar, então, para suprir essa necessidade na escola. Sobre os casos de Covid-19 em ambiente escolar, a secretária Paula diz que houve apenas registros no início deste ano letivo. Lembrando, né, que até a próxima terça-feira, dia 14, também Montenegro está fazendo inscrição para contratos temporários na área de educação, né, para poder efetivar o retorno total das aulas na rede municipal. Também ainda em relação à Secretaria de Educação aqui de Montenegro, o atendimento na central de vagas, a partir de hoje, tem alterações. Devido a problemas na internet, o aplicativo WhatsApp do setor está fora do ar temporariamente. As inscrições de estudantes serão feitas apenas de forma presencial, na sede da Secretaria, que fica ali na Rua São João, no centro, perto da Prefeitura, nas terças e quintas-feiras, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 4h30 da tarde. Pedidos de transferência somente nas segundas-feiras e no mesmo horário. São Sebastião do Caí definiu a programação dos festejos Farroupilhas. O tema estadual é Caminhos de Anita, em memória do bicentenário de Anita Garibaldi. Neste sábado, as entidades tradicionalistas participam da expansão da Chama Crioula em São José do Sul, com escolta do Corpo de Bombeiros Voluntários. A abertura oficial será na segunda-feira, na Praça da Pira da Pátria. A Estação da Cultura de Montenegro será palco hoje para a estreia de 2 filmes que foram produzidos aqui na cidade por montenegrinos. A partir das 6h30 da tarde serão exibidos gratuitamente 2 curtas-metragens. O documentário A Quem Pertence a Cidade, produzida pelo montenegrino Júnior Henrique da Silveira, mostra a situação da tribo Caingangue, que está acampada ali no bairro Centenário. E o curta Transbordar-se aborda o trabalho do coletivo Órbita, composto por ex-alunos de dança da UERGS Montenegro. Ambos estiveram aqui na rádio IBA Web falando dos seus trabalhos, que serão então lançados hoje na Estação da Cultura. E domingo tem brechó da reforma na Associação Floresta Montenegrina. Entre 9 da manhã e 4 da tarde serão vendidas roupas novas e usadas, objetos de decoração e semijoias. As peças terão valores entre R$ 2,00 e R$ 70,00. A renda será investida na reforma da sede, na Rua Flores da Cunha, ali no bairro Rui Barbosa. Neste dia será lançado o Coletivo de Empreendedoras Negras de Montenegro. E agora que são 12h14, Mara, antes de a gente ir para o intervalo comercial, a gente vai para o intervalo comercial ouvindo mais uma pílula aí dos alunos do 8º ano da Escola Estadual Coronel Álvaro de Moraes. O nosso colega jornalista André Herzer, ele está concluindo, né, o seu curso de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa,
Portuguesa, e no estágio ele fez aí um trabalho com esses alunos a respeito de mentiras na internet, notícias falsas, as chamadas fake news. Hoje nós vamos ouvir o áudio feito aí pelos alunos Lucas Crever, João Pedro Trajano, o Derek Vargas, a Gabriela Nascimento, a Larissa Lopes e o Pedro Zanata. Então, nós ouvimos o trabalho dos alunos da Álvaro de Moraes, vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. Circula pelas redes sociais uma publicação que diz que a variante Delta é a própria vacina e que o Centro de Controle da Prevenção de Doenças, CDC, nos Estados Unidos finalmente admitiu que pessoas totalmente vacinadas espalham a variante Delta. É fake. Procurado pela imprensa, o CDC nega o conteúdo da mensagem falsa. O órgão enviou um link com informações sobre as variantes. Em nenhum momento o texto afirma que a variante do coronavírus é a própria vacina, nem admite que pessoas totalmente vacinadas espalham a variante. Lembramos que as pessoas que fiquem atentas a qualquer fake news envolvendo qualquer notícia. Relojoaria, joalheria e ótica Ronal, há 64 anos servindo os montenegrinos. Você pode pagar as suas compras em até 10 vezes ou ter um desconto de 10 a 20% nas compras à vista. Com o cartão Acesso Mais Fácil da Unimed, você e sua família têm acesso a serviços de saúde, como consultas em médicos e profissionais especializados, exames, desconto em medicamentos, além de outros benefícios. Ligue 3649-8938 e faça já o seu. Grupo Vargas, a experiência que faz a diferença. Há 60 anos trabalhando com seriedade e credibilidade. Zetanet é o único provedor da internet da região com velocidades simétricas. Zetanet, conectando você ao mundo com rapidez, com escritório local para quando você precisar de atendimento. A Farmapop Farmácias Associadas oferece confiança na manipulação de medicamentos e muita segurança na compra de remédios e produtos de higiene e beleza. A Farmapop fica na Ramiro, logo depois da Praça Rui Barbosa. Estamos de volta com o Estúdio IBA, nesse momento 12 horas e 17 minutos. A inflação de agosto teve alta em 0,87%, sendo assim a maior já registrada para o mês em 20 anos. O indicador acumula altas de 5,67% ao ano e de 9,68% nos últimos 12 meses. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em agosto, com destaque para os transportes e todos eles puxados pelos combustíveis. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado hoje pelo IBGE. O economista Silvio César Arenhard, professor nos cursos de graduação de Relações Internacionais e Ciências Econômicas da Unisc, está conosco para falar um pouco deste panorama econômico e as suas possíveis consequências para o futuro. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde, Fúbia, boa tarde, Reinaldo, tudo bem com vocês? Sempre um prazer podermos conversar um pouquinho sobre economia, trazer mais informações aí para os ouvintes, que devem estar bastante preocupados, tá, como todos os brasileiros, com estes números que você relatou há pouco. Tá, uma escalada da inflação, chegando já perto de 2 dígitos, né, chegando perto aí dos 10%, preocupando bastante, principalmente os assalariados e os assalariados com rendas menores, né, que estão bastante impactados neste momento. Professor, e qual o prognóstico pode se fazer aí no médio e curto prazo, até o final do ano e início do ano de 2022? Bem, infelizmente, as perspectivas elas não são muito animadoras. Não temos, assim, no cenário daqui para frente, nenhuma força que puxe os preços para baixo. Tanto a política de preços na Petrobras dificilmente mudará neste momento,
portanto, com o preço do câmbio, né, o dólar mais alto, acima de R$ 5, ontem fechando a mais de 5,30, com o preço do petróleo também sem sinais de queda no mercado externo, os combustíveis não devem baixar e, portanto, dar uma folga, tanto no nosso bolso, na hora de abastecer, quanto também nos índices de inflação. Então, este grupo vai continuar pressionando ainda por um bom tempo os índices de inflação. Da mesma forma, a maior preocupação neste momento das famílias tem sido a elevação dos preços dos alimentos, né? O subíndice de inflação de alimentos já passa de 20% no acumulado do último ano. Então a gente sente na mesa, literalmente, os efeitos, né, dessa escalada de preço, e também não temos nenhuma força puxando de novo esses preços para baixo, tanto por conta da cotação do dólar, né, que influencia o preço das commodities, quanto ainda pela demanda no mercado externo, que se mantém elevada. Talvez uma pequena redução agora, temos que ficar muito atentos, porque tem uma questão sanitária muito importante envolvida nisso. Os primeiros casos aí que surgiram da chamada síndrome da vaca louca, né? E com isto as nossas exportações estão temporariamente suspensas, as exportações de carne de gado. Mas se isso talvez arrefeça um pouco o ímpeto da elevação do preço da carne de gado, tem também a implicação sanitária, né, que é uma carne que não deveria nem para o mercado externo ser vendida. Na verdade, nós estamos numa situação que, se correr, o bicho pega. Se não puder exportar, pode até baixar um pouco aqui, mas também tem uma questão sanitária e econômica, né? A gente não pode nem festejar isso. Exatamente, né? Bem como você disse, se correr, o bicho pega, não adianta, ele vai nos alcançar lá na frente. Então, é lógico que isso tende, em tese, a baixar um pouco o preço da carne no mercado interno, mas se ela for direcionada aqui para nós, né, nós não vamos ter a tranquilidade de consumirmos um alimento seguro. Então, nós temos que fazer escolhas bastante difíceis neste momento, o que acaba impactando, as famílias estão se alimentando menos, seja em quantidade e seja em qualidade também. Isso não é uma perda significativa, principalmente para as crianças, né, para os pequenos, aí, que vão ter dificuldades no seu desenvolvimento por não ter uma alimentação adequada. Professor, e a respeito dos preços, né, do aumento de preços de alimentos, combustíveis, da energia elétrica, que impactam diretamente o consumidor, né, o povo, isso acaba criando uma retroalimentação desse processo de inflacionário? Se encaixaria aí também a teoria da estagnação? Nós estamos, alguns já começam a levantar essa hipótese, né, alguns colegas economistas, de uma possível estagflação, que é este pior dos cenários, a elevação dos preços e a estagnação econômica. Do ponto de vista puramente técnico, nós teríamos que ter pelo menos 3 trimestres seguidos de queda da atividade econômica. Nós temos o resultado até o momento, nós sempre demora um pouco para a gente ter essa informação, não é como a dos preços, né? Mas o PIB no primeiro trimestre do ano agora, de 2021, ele caiu 0,1%. Então, 0,1% positivo ou negativo, basicamente dá para dizer que é uma estagnação. Não dá para dizer que é uma queda tão grande, embora seja preocupante, né? Porque o primeiro semestre sempre tende a ter um resultado positivo. Então, nós já temos um trimestre de queda. Resta vermos qual é o comportamento do segundo trimestre do ano. Então, os meses aí de abril, maio e junho. Ainda vai demorar um mês e pouco, talvez no final de outubro, começo de novembro, a gente tenha essa informação para daí vermos se de fato caiu de novo. Então, nós estaríamos entrando com a possibilidade de um terceiro trimestre negativo, e tecnicamente falando, estaríamos num período de estagflação. Eu acho que isso é uma
conversa técnica, conversa de economistas, né, um economês, alguns vão dizer que é conversa de maluco, porque de fato o que interessa é o que as famílias estão sentindo, as dificuldades, na hora de abastecer o carro, na hora de comprar o botijão de gás, pagar a conta de energia elétrica, e que as empresas estão sentindo, olhando muitas vezes os clientes passando na rua, mas não entrando no comércio para fazer as compras. Então, para além da tecnicalidade, o que importa de fato é o sentimento que as famílias, que os empresários estão tendo no momento a respeito do que nós estamos passando, que é um período, do ponto de vista econômico, para além do político, bastante complicado. É que na estagflação cai, inclusive, a teoria da oferta e demanda, né? Exato. Na verdade, o período, se a gente pensar um pouco, de novo, tecnicamente, apenas enquanto economistas, enquanto teórico, tem a consideração do que de fato as pessoas sentem, a redução do nível geral de preços ocorre basicamente por um motivo muito simples. As empresas, ao preço que elas colocaram o produto no mercado, não estão conseguindo vender. Vamos dizer que uma empresa coloca o seu produto à venda por 10 e não consegue vendê-lo. Então ela reduz para 9,50, reduz para 9, até que consiga vender o produto. Sim. Então, o que isto indica? A deflação de preços. Significa que nós estamos com um problema sério de demanda e por isso as empresas têm que diminuir o preço para conseguir vender. Quando nós temos a estagflação, nós temos esta parte de não ter a demanda, mas ao contrário, as empresas elas não estão reduzindo os preços porque elas estão pressionadas por custos. Então elas não têm margem para reduzir o preço. Que aí é de fato o pior dos mundos, é não conseguir vender, não conseguir baixar o preço para conseguir vender e estar recebendo aí uma pressão de custos, seja por conta da elevação da taxa de câmbio, seja por conta da elevação do preço dos combustíveis, da energia elétrica, dos insumos de maneira geral, e que acaba pressionando o lado das empresas. Então, isso é um sinal de um desarranjo da economia que é bastante grave. Como eu disse antes, é o pior dos mundos, a maior dificuldade que a gente tem para enfrentar neste momento. E como o setor aí dos economistas, seus colegas, em geral, a área econômica e não a empresarial, a sua área, avalia o trabalho do ministro Paulo Guedes? Porque em outros anos já se viu mais atividade nessa pasta, inclusive alguns planos econômicos lançados com pouca circunstância, que algumas vezes eram também pouco eficazes. Mas neste caso não se vê muito uma ação efetiva para enfrentar a inflação e tentar derrubar o que antigamente se chamava de monstro da inflação, né? Exato. Do ponto de vista mais acadêmico, é importante dizer que a imagem do ministro Guedes ela nunca foi das melhores. Ele sempre foi visto como, de fato, um operador do mercado financeiro e não um teórico, alguém entendido do funcionamento da economia. Então ele vem muito mais com esta história, vamos dizer assim, de operador do mercado financeiro, ex-banqueiro, fundador de bancos, enfim, que é um mundo bastante à parte. É o mundo das finanças, ele tem uma lógica completamente diferente do mundo real, do mundo das empresas, do mundo das famílias. E aí nós vemos uma série de falas infelizes do ministro, que demonstram este desprendimento, esse descolamento da realidade da economia. Então ele diz que, poxa, o gás vai aumentar, mas e daí? Você não tem dinheiro para comprar a comida? Isso é de uma insensibilidade sem tamanho. E por isso a academia e agora o próprio mercado financeiro começa a ver com maus olhos a gestão do ministro, que é uma gestão descolada
da realidade, ao não trazer nenhum plano, nenhuma forma, eu não diria até de salvamento das empresas, mas pelo menos de fortalecimento, de dar uma condição mínima, seja durante a crise, desde o início lá da pandemia, mas seja antes também. Apenas insistir em reformas, em privatizações, isto não é suficiente para dar o impulso, para dar o ânimo do investimento para o setor privado. Até pelo contrário, quando o governo anuncia que haverá uma reforma, o investimento do setor privado, ele para e fica à espera do que vai acontecer. Talvez aquele investimento que hoje seja interessante, lá na frente, com a mudança, com a tal da reforma, ele não seja mais interessante. E aquele que hoje talvez não valha a pena, o empresário espera para ver como que ficará depois da reforma, para daí então fazer o investimento. É o que nós estamos vendo, por exemplo, agora com a discussão da mudança do imposto de renda. Enquanto não se definir esta parte da reforma tributária, as empresas, obviamente, vão segurar todo e qualquer investimento. Por quê? Porque a regra do jogo vai mudar ali na frente. Eu não sei se ela vai mudar para melhor ou para pior. Então, quanto mais seja este ministro, seja este governo ou qualquer outro governo, insiste e anuncia que mudará a regra, que fará reformas, todo investimento privado fica paralisado. E essa é uma das raízes do Brasil estar, neste momento, com um nível de investimento muito baixo. As empresas ficam esperando, vai mudar a regra do jogo, eu não sei qual será. Quando mudar, aí eu vejo o que eu faço, se vai valer a pena ou não. Só que, enquanto isso, o desemprego cresce. E as empresas deixam de vender porque não tem demanda, por conta deste elevado nível de desemprego, e, portanto, vendo essa situação do mercado, elas, de novo, não têm incentivo para investir. Então, vai fazendo um círculo vicioso, um vai atrás do outro, fica esperando, enquanto não tem reforma, não tem mudança, e o governo não faz nenhum plano de investimento, a economia fica parada, esperando para ver o que vai acontecer, e deixam aqueles que têm os recursos, deixam os recursos no mercado financeiro, esperando para um momento lá na frente, ver o que acontece. Professor, além de toda essa situação, esse panorama que nós vivemos aí no país, na economia, ou a falta de uma política de desenvolvimento, que o senhor acabou de nos, resumidamente, relatar, nós ainda vivemos nos últimos 2 dias essa questão desse movimento dos caminhoneiros que, no evento anterior, houve um impacto, inclusive, na inflação, e certamente haverá novamente. Isso. Este movimento, seja dos caminhoneiros ou os próprios protestos do dia 7, toda a movimentação que está ocorrendo, apontam para o quê? Para, de novo, mais instabilidade. A pergunta que a gente tem que fazer, do ponto de vista econômico, esquecendo as outras discussões, é como que o investidor externo olha para o Brasil. É um país tranquilo para investir? Ele olha e vê, mas os caminhoneiros estão fazendo greve, ameaçam parar tudo. Tem um outro grupo de pessoas aí que quer derrubar o Supremo Tribunal Federal. Poxa, o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição, que dá o ordenamento jurídico de tudo. Tem outro grupo que quer invadir o Congresso. Então o investidor olha para o país e diz, não, esse pessoal lá é muito doido, é muito arriscado eu colocar o meu dinheiro lá. O que será que eles vão inventar ali para frente? Então, investimento externo olha para o país e diz, não dá, não posso botar o meu dinheiro lá, é muito arriscado. O que mais nós precisamos para que a economia volte a funcionar é estabilidade. É a regra do jogo, seja boa ou seja ruim, mas a regra do jogo ser mantida. Dar a tranquilidade às instituições funcionarem e não serem atacadas. No momento que as instituições são atacadas, são questionadas,
que acontece? O investimento se retrai. Se existe uma coisa arisca, é investimento. Né? O capitalista foge dessas situações de risco. E o governo fomenta isso, ou seja, é um tiro no pé. Se o Paulo Guedes não fosse do mercado financeiro, se ele entendesse mais da economia real, ele deveria chegar lá para toda a equipe econômica e para o presidente e dizer, olha, parem com isso, porque vocês estão afundando o país, estão parando, né, mandando dinheiro externo que nós precisamos para desenvolver o país, vocês estão mandando ele embora. Na prática é isso que acontece. O capitalista é a risco, foge de qualquer risco como que nós estamos tendo agora no país. Professor Silvio, infelizmente o cenário que o senhor nos coloca aí de forma bem didática e fácil de entender para nós leigos, né, não é muito encorajador de se entusiasmar, mas essa é a realidade, a gente tem que informar, né, a gente tem que colocar os nossos ouvintes, os nossos leitores, essa situação até para que a gente possa saber como se posicionar até num gasto, num investimento, né? Mas, de qualquer forma, sempre é importante recebê-lo aqui, sempre muito atencioso, e eu só pediria que o senhor brevemente desse uma pequena dica para o empresário e também para o consumidor, como nós devemos agir nesses próximos meses, que a gente não sabe se serão tão nefastos ou um pouco nefastos. Exatamente. A gente não pode botar aí um pano cor-de-rosa na frente e dizer que está tudo bem. É um momento bastante tenso, né, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico requer bastante cautela, seja para as famílias, seja para as empresas. Né? Não é o momento de fazer nenhum gasto extraordinário, comprometer a renda futura com endividamento, né? Fazer planos de expansão na empresa, a não ser que tenha muita garantia de que haverá retorno. As empresas estão tendo que se reinventar a cada dia, principalmente o setor de serviços, setor hoteleiro, setor de alimentação, restaurantes, setor de diversão, né, que muito lentamente está retornando. Então, é o momento de repensar o negócio, rever o próprio tamanho do negócio para as condições atuais. E as famílias, lógico que isso tem um impacto negativo para o conjunto da economia, mas as famílias têm que também rever o orçamento, até mesmo frente a todas estas elevações de preço que a gente está enfrentando, né? E agir com bastante cautela, não incorrer em nenhum risco, nenhuma compra inesperada por impulso, de um valor mais elevado, né? E fugir, sobretudo, do endividamento e do pagamento de juros. Não é este momento, né? E quem tiver dinheiro em caixa, dinheiro no bolso, né? Seja da empresa, seja da família, tem que tratar ele com bastante zelo e guardar um pouco, né? Para lá no começo aí de 2022 a gente espera já tenha uma trajetória um pouco mais tranquila aí pela frente. Então, muito obrigado, professor Silvio, aí, pelas suas dicas e informações e pela sua gentileza de conversar conosco. Desejamos aí sucesso aí nas suas atividades e espero que na próxima vez com melhores notícias. Com certeza, né? Obrigado aí pelo convite e esperamos sempre, né, voltar e trazer notícias boas, né? Que a crise tenha finalmente passado, a gente volte aí num ciclo de crescimento, aumento da renda, melhoria do emprego para toda a população. Obrigado, até breve. Nós voltamos agora, vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes com mais informações e vamos falar um pouco sobre direitos do consumidor. Em breve. Na era do fake news, o trabalho jornalístico sério e ético é imprescindível. O conteúdo do IBA é produzido por profissionais comprometidos em promover a pluralidade e o contraponto, no impresso, no portal ou nas redes sociais. O IBA tem a marca da credibilidade e responsabilidade construída há quase 4 décadas. Temporada de verão da Solar tem tudo para você aproveitar o melhor do verão.
Passe na Solar e aproveite as ofertas de verão. Loja Solar, mais felicidade no seu lar. Polaco Radiadores e Ar-Condicionado. Há 3 gerações prestando os melhores serviços para a comunidade montenegrina. Não passe calor. Revise o ar-condicionado do seu carro. Agende pelo 3632-5825. Estamos de volta com o Estúdio IBA, 12 horas e 40 minutos. Eu só quero mandar aqui um abraço para as pessoas, algumas das pessoas que nos mandam um carinho, aí, um estímulo. Ricardo Moraes, lá de São José do Sul. Liana Kerber, lá de Portão. Elton Garcia Flores, cursilista aí, conhecido, amigo. A Rede Lanius e um colega Reinaldo aqui, que entrou aqui para dar um oi para nós também. Enfim, no abraço que mandamos a esse também, abraçamos e mandamos nosso carinho a todos que estão conosco sempre aqui às 12 horas no Estúdio IBA. E a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, o CONDECOM e a EMATER, firmaram parceria para levar orientações sobre o tema Direito dos Consumidores aos grupos organizados do lar, os GOLs. Então, aqui no Estúdio IBA, nós recebemos o extensionista rural social e coordenador do escritório da EMATER, o Everaldo Vinícius da Silva. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E o secretário executivo do CONDECOM, o Fábio Júnior Barbosa. Boa tarde. É um prazer recebê-los aqui para passar mais informações sobre um tema que afeta a todos nós, né? E pelo que a gente tomou conhecimento, né? Esse trabalho agora que está motivado e alicerçado no número de 38 procedimentos de consumidores do interior que foram abertos de janeiro a julho, que chamou a atenção, né? E que está representando 8% do total, né? Pode nos falar um pouco sobre essas questões aí que levaram eles a procurar o CONDECOM? Antes disso, só agradecer, que é um prazer estar novamente nessa casa, que sempre recebe bem esse tema aí e se preocupa em informar o consumidor. O Everaldo, nós já tínhamos tido uma conversa há um tempo atrás, referente a essa importância de levar essas informações do direito do consumidor ao interior, tendo em vista toda a dificuldade que o consumidor tem de reclamar. Então, agora, na sequência do ano, houve essa conversa, essa sequência, né, de trabalho. O Everaldo aí buscou a CONDECOM, né, apresentando essa possibilidade, e a preocupação da CONDECOM é exatamente em cima deste número. Entendemos e estima-se que esse número seja muito maior, mas o consumidor ele acaba não procurando devido a esses problemas que ele tem. Então, abriu-se aqui seguindo o convite aí do Everaldo, né, da EMATER, abriu-se essa possibilidade de levar, então, ao consumidor do interior essas informações. Mas, Everaldo, a EMATER identificou isso através de contato com o pessoal do interior? Como é que vocês enxergaram essa necessidade de trabalhar sobre essa questão? Bom, a gente tem um trabalho com grupos de mulheres no interior, né, os GOLs. E esse trabalho a gente faz mediante o que elas vão nos solicitando, né? Em novembro, a gente sempre faz um planejamento para o próximo ano e trabalha sobre as questões que elas solicitam. E o grupo de Muda Boi havia nos solicitado isso para um planejamento que deveria ter sido implementado em 2020, né? Em função da pandemia. E o trabalho é essencialmente presencial, né? Que vocês fazem. Né? Isso aí. Então, em função da pandemia, parou. E agora, na retomada dos grupos, né, alguns grupos retomaram, então eu fiz uma primeira reunião prévia para organizar algumas questões e meio que replanejar, ver o que a gente poderia aproveitar do planejamento antigo. E o grupo do Muda Boi solicitou que elas queriam, que estavam tendo alguns problemas, né? E aí eu fui conversar com o Fábio. E os números lá comprovaram. Pelo que o Fábio aponta, né? Os números comprovam aí que o meio rural não está fácil a coisa para o pessoal do meio rural também, né? E aí, na conversa com o Fábio, a gente começou a pensar para além, né, Fábio? Exato. Nós temos essa reunião já segunda-feira com o grupo de mulheres do Muda Boi, onde nós vamos abordar essa questão do direito do consumidor. O Fábio vai abordar, na verdade, né? E nós começamos a pensar para além. Por que não? Porque só o grupo do Muda Boi que nos pediu, né? Mas talvez a gente fazer um trabalho
no outro sentido, em vez de esperar a demanda, provocar Já esta orientar, demanda nos grupos em função desses Porque números. certamente muitas pessoas tiveram problemas e não foram ao Condecon. Né? Exato. É exatamente Não isso que a sabe nem como Condecon, agir. exatamente isso que a Condecon identifica. Sempre que recebemos um consumidor de localidades do interior, a Condecon ela procura passar informações além daquela reclamação, porque entende-se que tem um parente, um vizinho que deve ter tido algum outro problema e acabou não procurando. Então, identificamos sim essa necessidade. E as questões que levaram ao registro desses problemas de consumidores do interior, eles são semelhantes à realidade enfrentada pelos consumidores aqui da região urbana ou difere um pouco? São semelhantes, são semelhantes. Na verdade, o consumidor do interior ele tem maiores problemas porque ele não consegue procurar o seu direito imediato. O consumidor da região urbana ele tem mais próximo isso, ele tem um acesso melhor à própria internet, onde ele pode fazer a sua procurar, fazer a pesquisa, reclamar mais imediato. Vou usar um exemplo aqui no interior, em algumas localidades que não tem um sinal adequado de linha de celular. Então, o consumidor, até ele ligar para o PROCON ou ligar para buscar informação, ele já está sendo vítima do abuso. Hoje até já desistiu, já buscou outra solução. Exatamente, Inclusive. exatamente. Então, partimos nessa linha. Então, em vez de esperar o problema vir, vamos tentar evitar que o problema aconteça. Eu lembro quando o senhor esteve no outro governo, esteve no mesmo cargo, Sim. Teve uma situação da comunidade de Serra Velha, né? Isso com a RGE na questão da energia elétrica, os problemas da rede de energia elétrica, né? E lá, no caso, era coletivo, né? Isso também acontece muito de ações coletivas do interior, questão luz, água, alguma coisa. A questão, bem observado, Reinaldo, a questão desse fato que aconteceu com a localidade de Serra Velha é uma situação direcionada à questão de energia elétrica, RGE, né, que foi uma situação diferente. O que nós estamos tratando aqui são de, por exemplo, situações de abuso com consignados, empréstimos, golpes financeiros, problemas com telefonia, problemas com garantia de produtos que o consumidor deixa de reclamar, às vezes acaba perdendo valores vamos dizer assim, pelo tempo que ele vai ter que disponibilizar para reclamar. Então, no caso esse da Serra Velha é diferente, é um caso que foi reclamado ali em conjunto, em grupo, né? Diferente desses outros casos que nós temos, que a Condecon identificou e que o Everaldo também identificou. A respeito ali, até usando o seu exemplo, a gente toma conhecimento bastante aí dessa questão desses financiamentos, nem sei o que chamar aí, porque ultrapassou, eu acho, né, aos limites do bom senso, né? É um número significativo? Sim. De reclamações Sim. mesmo? Existe um número significativo, eu não vou expressar agora o número real, tá? Além de ser significativo, existe a preocupação, porque hoje existe toda uma regra para acontecer a contratação de um empréstimo, seja ele consignado ou pessoal, e não está acontecendo dessa forma. Então, existe aí uma prática abusiva. Impressiona que até as redes de lojas viraram financeiras, né? Eu vou fazer uma observação aqui que existem instituições corretas, isso é fato, não podemos generalizar. Sim, claro. Né? Então, existem procedimentos adequados. Falei porque é uma oferta muito grande, isso, né? Isso. Na verdade, essa oferta, essa enxurrada de oferta financeira, em um momento ruim para todo consumidor que precisa do dinheiro e acaba entrando sem analisar, sem verificar a documentação, essa enxurrada prejudica e muito, prejudica para as boas, né, e prejudica o consumidor, que acaba aí sendo vítima da falta de contrato, falta de clareza no que está sendo contratado, enfim, inúmeras outros abusos. Everaldo, e essa também deve ser uma dos fatos também que o pessoal do interior Exato, enfrenta. eu já ouvi relatos de pessoas do interior, né, dessa questão do empréstimo consignado, de pessoas que encaminharam, por exemplo, a documentação para a aposentadoria rural, né? Não sabiam que estavam aqui, que estavam aposentados, mas já receberam ligação
de uma financeira Sim. oferecendo empréstimo Já ao consumidor, tendo... sem eles saberem que estavam que já estavam aposentados, já tinham benefício lá esperando eles, né? E a financeira já sabia e já estava oferecendo. E isso é um problema, na verdade, do Estado, né? Porque é lá na organização que fornece para alguém, né? A questão dos dados. É impressionante isso. Com certeza. Mas dentro... Desculpa, pode... Não, assim, acho que um outro ponto também que eu acho que cabe salientar aqui, da importância, né, da Emater, enfim, está se aproximando do Condecon, da Condecon, enquanto da importância institucional, né? Porque o que nós percebemos, como o Fábio estava relatando, as pessoas do meio rural às vezes não procuram os seus direitos por essa questão de tempo, de distância, e às vezes por não saber onde procurar, né? Com quem que eu posso buscar. Nós percebemos isso porque normalmente as referências para as pessoas do meio rural, institucionalmente falando, é a Emater e o sindicato, né? Então, eu não sei onde é que é isso aqui. Eu sei que não é na Emater, mas vou lá perguntar porque eles vão saber me indicar que eu vou para cá, ou vou para lá, ou vou no sindicato. E uma das ideias de tentar levar a Condecon nos gols é justamente para divulgar isso. Olha, existe este serviço, vocês podem acessar, fica lá em tal local, na cidade, vocês têm o telefone, pode ligar. Então, é aproximar, né? Fazer uma ponte. Tentar facilitar, né? Que só alguns nem sabem que existe um código de defesa do consumidor. Né? Exato. Principalmente os mais idosos. Exatamente. A compra pela internet também tem sido uma realidade já para as pessoas do interior? Tem dado os problemas também? É uma realidade onde tu tem sinal de qualidade que tu consegue acessar, né? Já é outro problema antes, então, Exato, a telefonia. Exato. Às vezes tu não tem nem sinal de telefone celular para ligar. Para fazer a compra. Quanto mais um 3G, alguma coisa, então assim, já para ti, sinal de internet, né? Antes de nós nos encaminharmos para o fim, eu queria fazer mais uma pergunta. Vou fazer para o Everaldo, que, no caso, vai fazer o trabalho de orientar as pessoas. Nesta tua palestra, manifestação, também haverá a possibilidade até de orientar alguma coisa no sentido das pessoas cuidarem com essa questão do juro, quando vão elas recebem uma proposta de financiamento, às vezes as pessoas não têm muita noção, né, do que está pagando ali de juro, o que está custando aquele, que eu acho que hoje é o grande problema, não só da comunidade do interior, mas de todos, né? Depois se dá conta que vai pagar um juro completamente abusivo, né? Mas não sei se vai ser possível abordar isso, até de buscar uma orientação. Claro, não é o caso do Condecon, não é o papel do Condecon, mas alertar para isso. Sim. Essa pergunta é para mim? Sim. Fábio? Tá. Eu falei o nome trocado. Tudo bem. Bom, sim, vamos fazer sim essas orientações, essas observações. O que a Condecon sempre coloca para o consumidor é que precisa de material, né? Desde uma compra de um produto, qualquer que seja, nota fiscal, aqui falando em questão de juros, em contratações financeiras, contrato. Contratou, tem que ter contrato. Esses abusos e essas fraudes que nós temos identificado atualmente, elas estão se dando justamente nessa falta de contrato. E, em especial, o consumidor idoso. A Condecon ela vem trabalhando nesse sentido de instruir o consumidor, tá, para prevenir. Estamos trabalhando em cima da montagem de um folheto direcionado ao consumidor de idade, então, que é o que nós estamos identificando que é o consumidor vulnerável. E a situação hoje do país, ela abriu as portas para que algumas instituições abusassem sobre esse público, sobre o consumidor de idade. Então, Fábio, desculpe, então, a troca agora eu vou perguntar para o Everaldo mesmo. Então, onde vai ser o local lá, o dia, a hora? Não, eu até ia pedir espaço se eu pudesse divulgar. Então, sim, vamos lá. Nós temos a reunião do grupo de Mundo a Boi, que vai ser na segunda-feira, agora dia 13, às 14 horas, na casa da dona Deli, que é uma das sócias do grupo. A dona Deli, esposa do seu Ocrídio, famoso, conhecido lá no Mundo a Boi. Eu acho, inclusive, que a dona Deli já deu uma entrevista para nós aqui, né? Eu acho que sim.
Então, E aí eu Muda gostaria Boi. de convidar, né, as mulheres do Muda Boi que podem fazer contato com a dona Zaira, que é a presidente do grupo, também bem conhecida, pode fazer contato com a dona Zaira para organizar esta ida, quem tiver interesse de participar, né, além das que já são sócias do grupo. Então quer dizer que mesmo as pessoas que não, no caso as mulheres que não são participantes, sócias do grupo, mas são ali da comunidade, quiserem ir lá para se inteirar, tomar conhecimento, também são convidados. Perfeito. Só para nós organizarmos melhor, faça contato com a Zaira, que é a presidente do grupo, né? Nós temos uma lotação no espaço daqui a também, em pouco. função da questão do Covid e tal. Não pode ter superlotação, né? Exatamente. E ali na comunidade todo mundo se conhece, né? Não há problema nenhum. E nada impede, né, Fábio, da gente, dependendo da demanda que tivermos para este dia, de marcarmos uma segunda ida e talvez até no pavilhão da comunidade, onde a gente tem mais espaço e pode articular um evento daqui a pouco um pouquinho maior para que mais pessoas possam acessar a informação. Né? Perfeito. E Tudo aí, pode em ser breve, pensado. então, existe a possibilidade de fazer em outras comunidades nós também. estamos conversando, até eu e o Fábio estávamos falando sobre isso, né, que novembro, né, é o mês que eu faço o planejamento com os grupos para o próximo ano. Então, a minha ideia, né, a nossa ideia agora em novembro é começar a instigar os gols para que, se não tem esta demanda das sócias, né, para que a gente consiga daqui a pouco encaixar em mais comunidades essa visita da Condecom para explicar o trabalho que fazem, tirar dúvidas do pessoal, né? Para que pelo menos cada comunidade consiga saber, não, existe um órgão que defende o consumidor em Montenegro, está localizado lá e eu acesso ele de tal maneira, né? Firmar essa parceria, né, Everaldo, entre Exatamente. Condecom Que e Emater. um serviço gratuito que está ali à disposição, né? Que todo mundo pode... Direito, um né? direito, Direito do né? contribuinte. Não precisa pagar. Reinaldo, alguma notícia, alguma coisa final? A Condecom atendendo perto do HM, quase na frente do plantão do HM, no prédio da prefeitura, né? Isso mesmo. A Condecom ela tem o horário de atendimento ao público, tá? Então, das 9 horas da manhã até as 11h30 e retorna a parte da tarde das 13h30 até as 16h. Atendimento ao público, né? O atendimento interno da Condecom é o horário normal da prefeitura, de segunda a sexta-feira. Não precisa tirar a ficha, essas coisas, chega lá, pode até ter uma outra pessoa na frente, mas vai ser logo atendido. O atendimento é por ordem de chegada, né? Então a gente tenta sempre agilizar. Claro que depende muito da demanda do consumidor, algumas são um pouco mais demoradas. Informe também que a Condecom estamos informatizando o setor para melhor atender e também para dar uma melhor segurança jurídica, né, para o consumidor. Sempre lembrando que é interesse da administração Zanata, né, esse acolhimento do consumidor, essa ida ao contribuinte, né, levando para ele essas informações. Não, está dito, está aberto o serviço lá com o Condecom para ajudar a população, seja do interior ou da cidade, né, para exercer o seu direito de consumidor. Mara, só para antes de finalizar aqui, eu questionei a secretária de Saúde aqui de Montenegro, a senhora Cristina Reinheimer, porque apesar do Ministério da Saúde ter informado que a partir de setembro iria reduzir o período entre primeira e segunda dose da Fiocruz, Oxford e da Pfizer, vacinas da Covid, né, de 12 para 8 semanas, e não está acontecendo aqui em Montenegro, em outras cidades também, né? A secretária disse que isso ainda não passou pelo CIB estadual, que é o comitê, né, estadual responsável pela organização da distribuição das vacinas. Os municípios estão aguardando, mas isso, para que isso aconteça, será primeiro necessário que o Ministério da Saúde envie vacinas suficientes, né, para reduzir esse prazo. Então, chegamos ao fim aí do nosso Estúdio IBA, amanhã às 12 horas, novamente aqui no mesmo horário. O Reinaldo estará aqui com outro colega, trazendo notícias e informações. Agradecemos a presença do Everaldo e do Fábio, né? E pela iniciativa e pelo trabalho, tenho certeza que levará mais informação, que é o importante aí não só para a comunidade do interior, mas para todos. Até amanhã, então. Fique com Deus. Até breve.